Olá, minhas amigas e meus amigos do grupo de oração da comunidade São Mateus. O assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje é comunicação. Comunicação ela é fundamental para que possa existir interação entre as pessoas. A comunicação pode aproximar, ela atrai, ela constrói laços entre as pessoas, mas ela também pode ser um mecanismo de afastamento, que gera mágoa, frustração, raiva e dificulta o entendimento das pessoas. Na Bíblia eu trago dois exemplos, que eles são bastante opostos, e eles vão falar de comunicação. Em Atos 2, vamos ler sobre o Pentecostes. Recentemente no calendário cristão, nós comemoramos o Pentecostes. Em Pentecostes, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu sobre os discípulos. Estes discípulos que tinham estado com Cristo, presenciado sua morte, ressurreição e subida ao céu, estavam reunidos numa casa com bastante medo, temerosos, inseguros. E neste dia, o dia de Pentecostes, esse Espírito Santo desceu sobre essas pessoas e deixou elas cheias do Espírito. E um dos dons que eles receberam foi o dom de falar em línguas. A partir daquele momento, eles puderam falar em idiomas diferentes. E eles saíram de Jerusalém, saíram daquela casa e puderam se deslocar, ir para outras regiões, outros países e falar com outras pessoas em outros idiomas, contando das suas experiências, do que tinham visto, ouvido e experienciado junto com Jesus Cristo. Isso permitiu que o cristianismo se ampliasse, ele se estendesse para além da Judéia, da Palestina, enfim, dos lugares onde Jesus tinha estado. Em contraponto, nós temos em Gênesis 11 a história da Torre de Babel. Babel também conhecida como Babilônia. As pessoas de Babel, elas trabalharam unidas, elas produziam tijolos juntas e de repente elas construíram uma cidade e surgiu uma ambição diferente, de construir uma torre, porque elas queriam chegar junto a Deus. Elas tinham a pretensão, a aspiração de ficarem famosas e de chegarem em Deus, de subirem aos céus e tomarem o lugar de Deus, de serem Deus. Lembrando que essa época foi depois do dilúvio, depois de Noé. Então todos os povos, todas essas pessoas, todos os seres falavam o mesmo idioma. Então Deus desceu à terra para ver a quantas ia a obra, para saber como estava indo. Como se Deus não soubesse o que estava no coração dos homens. E quando ele identificou qual era a pretensão dos homens, ele entendeu que ele não podia permitir isso. E o que ele fez? Ele fez com que as pessoas não falassem mais a mesma língua. Elas passassem a falar idiomas diferentes. E assim elas não se entenderam. E os propósitos comuns deixaram de existir. E houve brigas, afastamento e dispersão. Por que eu trouxe esses dois exemplos? Que eles são de comunicação, estão descritos na Bíblia, mas eles trazem esses resultados diferentes. A mesma coisa acontece. As pessoas passam a falar em outros idiomas, mas os propósitos, os resultados alcançados são diferentes. Então fica a pergunta e fica o convite para a gente refletir. Se nós, que participamos desse grupo hoje, que estamos ouvindo essa reflexão neste momento,
no ambiente em que a gente congrega, na comunidade que a gente congrega, nos grupos que a gente participa, nos nossos locais de trabalho, nas nossas amizades, nossos vizinhos, nossos familiares, todos aqueles que nos são caros. Qual é o tipo de língua que nós estamos falando? Nós estamos agindo e nos comunicando de forma a congregar, a aproximar, a falarmos de Deus. Nós que participamos desse grupo, ouvimos inúmeros relatos, ouvimos os pedidos de oração, os clamores, as súplicas, tantas dificuldades. Então, mais à frente, ouvimos agradecimentos. Então, nós temos visto, ouvido, e por que não nós também não termos experienciado do poder e do amor de Deus nas nossas vidas? Experienciamos sim. Temos nosso relato pessoal, nossa experiência pessoal com Deus. E nós estamos comunicando isso? Nós estamos trazendo para outras pessoas sobre a nossa experiência com Deus? Do amor de Deus? Estamos falando do amor de Deus? Ou nós estamos como o povo de Babel, os babilônicos, que temos a aspiração de ficarmos famosos e nós queremos viver sem Deus? Que a gente possa, com muita sinceridade, refletir sobre isso e também pedir a Deus para que nos dê discernimento, sabedoria, bom ânimo e coragem, para que a cada dia, no nosso agir, a gente faça a escolha que é dentro do caminho e da vontade de Deus. E que a gente possa ser como os discípulos, usar os nossos dons para aproximar pessoas, para trazer o bem e para edificar. Que assim seja. Abraço fraterno.